No Enem 2021 em matemática eu errei apenas duas questões. Vou contar para vocês quais foram essas duas questões que eu errei e o que eu aprendi com esses erros. Bom, a primeira das duas questões que eu errei de matemática no Enem 2021 foi a questão da projeção ortogonal. As questões de projeção ortogonal normalmente são muito importantes de se fazer na prova de matemática do Enem, já que elas são ou fáceis ou medianas e, tendo treinado bastante a projeção ortogonal, elas acabam sendo bem rápidas e fáceis de se fazer. Bom, eu já fiz várias questões de projeção ortogonal, então o que aconteceu para eu ter errado essa questão? Bom, eu resolvi muito rápido. Por ser uma questão de projeção ortogonal e eu já ter feito várias, eu acabei não dando a devida atenção para essa questão. Eu acabei resolvendo ela muito rápido e passei para a próxima sem fazer uma revisão ali do meu raciocínio. Então, o primeiro erro foi resolver muito rápido essa questão. O segundo erro foi que eu não desenhei e eu não tentei ter outros pontos de vista. Qual foi o meu raciocínio lá na hora? Bom, pensei que um cubo é formado por quadrados, né? O quadrado tem 4 lados, então vendo de cima vai ter 4 lados. Eu marquei letra B ali, que era um quadrado marcando as duas diagonais. Só que essa não é a resposta correta neste caso, porque o cubo ele está com um vértice no chão, o outro vértice para cima. Visto de cima um cubo assim, ele vai ser, visto de cima, vai ser um hexágono, vai ter 6 lados e não 4 lados. É um experimento que tu pode fazer na tua casa com um dado. Pega um dado, coloca um dos vértices no chão, o outro vértice tu segura assim para cima e olha de cima no dado. Tu vai ver um hexágono e não um quadrado. Então eu simplesmente pensei nisso do quadrado com 4 lados, marquei letra B, parti para a próxima e não refiz aquela questão, não desenhei, não tentei fazer outros pontos de vista. Então, quais são as lições aqui? Questão de projeção ortogonal, sempre tenta desenhar alguma coisa. A imagem, nessa questão, ela estava bem difícil de entender com aquelas esferas e os caminhos entre as esferas. Estava bem difícil de entender o que estava acontecendo a partir daquela imagem. Então, principalmente nessa questão, é importante tentar desenhar alguma coisa. Desenhando o teu raciocínio normalmente vai funcionar melhor para resolver questões de projeção ortogonal. E a segunda coisa é sempre tentar fazer outros pontos de vista. Um outro ponto de vista para resolver essa questão, por exemplo, é pensar que o cubo ele tem 8 pontas, né? Tem 4 em cima e 4 embaixo. Se uma delas está embaixo dessas 8 pontas, a outra está em cima, sobraram quantas pontas? 8 menos 2, 6. Essas 6 pontas que sobraram, como elas não vão ficar uma em cima da outra, vão formar então um hexágono. Então, às vezes, tentar resolver por outros pontos de vista é interessante também. Acaba sendo mais difícil, às vezes, pensar em outros pontos de vista sem perder muito tempo, mas pode ser interessante. A mais importante lição aqui é desenhar nas questões de projeção ortogonal. Tentar rabiscar alguma coisa. Não precisa ser um desenho perfeito, né? Faça qualquer tipo de desenho, que isso talvez vai te ajudar para resolver esse tipo de questão. A outra questão que eu errei foi a que eu considerei a questão mais difícil de matemática do Enem 2021. Aquela que tinha o barco, tinha a transmissão do sinal, era uma questão aí bem difícil. Bom, então como que eu errei essa questão aí que eu considerei a questão mais difícil? Bom, no meio da resolução, tu tinha que perceber que tendo xy mais x igual a zero, significa que x vezes y mais 1 é igual a zero. Então, se x vezes y mais 1 tem que ser igual a zero, como tu tem um produto de uma coisa sendo igual a zero, significa que ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Ou seja, ou x igual a zero, ou y mais 1 é igual a zero. Então, tu tinha que usar isto no meio da resolução. Perceber que o xy mais x poderia ser fatorado em x vezes y mais 1. Eu não consegui perceber isso na hora, então não consegui avançar na questão, porque isso era fundamental. Bom, qual é a lição que eu tirei aqui? Bom, a lição é que existem questões realmente muito difíceis lá na hora do Enem, né? A prova de matemática do Enem 2021, ela tem um alcance, uma variação de dificuldade muito grande. Existem questões muito fáceis, que é basicamente contar ou identificar um número no gráfico, e existem questões muito difíceis como essa, que tem vários passos importantes acontecendo na resolução. Então, questões muito difíceis fazem parte da prova de matemática do Enem. Bom, isso significa que a gente não precisa se desanimar com questões difíceis, porque existem várias questões fáceis e, na verdade, essas questões fáceis são mais importantes do que as questões difíceis. Para o cálculo da nota pela TRI, as questões mais fáceis são mais importantes do que as questões difíceis. Vale mais acertar uma fácil do que acertar uma difícil, a grosso modo. Bom, então é isso, basicamente essa é a lição com essa questão aí muito difícil. Questões difíceis fazem parte do jogo e, mesmo fazendo parte do jogo, as questões mais fáceis são mais importantes, o que é bom, né?
Bom, mas qual que é a lição geral com os erros aqui? Uma lição geral em relação a erros é que a gente aprende, muitas vezes a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Na maioria das vezes é isso que acontece. Mesmo assim, tu tá resolvendo uma questão e aí tu acerta. O que tu faz? Tu passa para a próxima. Agora, se tu erra aquela questão, tu vai ler de novo, tentar entender por que que tu errou e às vezes errando, revendo aquela questão e depois acertando, tu vai conseguir aprender muito mais do que se tu tivesse acertado de primeira e partido para a próxima sem ter realmente entendido a fundo aquela questão e por que tu acertou. Muitas vezes quando a gente erra, a gente se pergunta por que a gente errou. Mas quando a gente acerta, a gente não pergunta por que a gente acertou, a gente só aceita que acertou e parte para a próxima. Imagina que tu vai numa cancha de basquete, uma quadra de basquete, e tu vai sair assim que tu fizer a primeira cesta. Se tu chegar e jogar a bola de qualquer jeito e fizer uma cesta, beleza, agora eu entendi como faz a cesta e vai embora. Não, tu não entendeu só porque tu acertou essa primeira cesta. Então, na verdade, quanto mais cestas tu fizer, mais tu vai aprender. O que acontece é que quando a gente começa a acertar, a gente vai embora achando que já entendeu tudo, mas pode ser que tenha sido uma sorte do momento. Enquanto que quando a gente erra, a gente tende a querer entender mais por que a gente errou e aí sim a melhorar. Então a gente tem que de melhorar essa relação com os erros, melhorar essa relação com o sofrimento de errar, porque esse sofrimento ao errar vai nos causar uma reflexão, vai nos causar um desconforto que a gente quer melhorar, e aí, querendo melhorar esse desconforto, a gente vai aprender mais. Então, aceite bem os seus erros, ame os seus erros, eles fazem parte da caminhada, eles não são um obstáculo do caminho, este obstáculo é o próprio caminho, tá certo? Então, agradeça quando você erre e aprenda mais quando você erre também. E agora uma última nota sobre resolução das questões do Enem 2021. Eu não tive muita pressa de fazer logo que o Enem saiu, porque muitas pessoas fazem rapidamente toda a prova resolvida de matemática e eu não ia conseguir ser tão rápido quanto essas pessoas. Então eu vou deixar para fazer a resolução das questões de matemática do Enem 2021 um pouco mais para frente do ano, que eu posso fazer com mais calma e mais dedicação, tá certo? Eu sou o Professor Souza, um beijo e tchau!